meu amigo da lama, meu amigo das horas difíceis, meu amigo de mais de quase 15 anos, 15 anos exatamente, foi 2000 que a gente se conheceu, em Poços de Caldas. O doutor Paulo, eu peço também que faça um breve currículo, doutor Paulo, antes de começar. Tá? Realmente é um assunto que ninguém falou quase. Tá? Só para vocês também terem uma ideia, o trabalho que vocês vão ver tem a ver um pouco com o público, e ele não vai falar, mas tem um pouco com o privado, que é o próprio bolsinho dele aqui. Boa tarde, meu nome é Paulo Flávio, sou médico, comecei minha carreira como pediatra, depois de pediatra eu fiz uma pós-graduação de homeopatia, depois de homeopatia estudei acupuntura, depois de acupuntura fitoterapia e acabei conhecendo a fangoterapia através de um trabalho que começou a ser desenvolvido lá no município de Peruíbe, onde eu me radiquei há 25 anos atrás. Então, na época em que a gente conseguiu resolver toda a questão burocrática da autorização para poder fazer a lavra dessa argila, eu estava indo para Cuba por um outro motivo, que era fazer uma pós-graduação em acupuntura, e me pediram que tomasse conhecimento de como se trabalhava com as lamas medicinais em Cuba. E aí foi um marco divisório mesmo na minha atividade profissional. Eu hoje nem o consultório de acupuntura mais está aberto, porque não dá mais tempo por conta do envolvimento que foi necessário para fazer funcionar esse projeto de fangoterapia. Eu dei aula de acupuntura há muito tempo em cursos de pós-graduação em várias universidades aí no Brasil, e hoje quase nem atuo mais, só faço acupuntura ainda no serviço público, no ambulatório de Itanhaém, porque eu fiquei com pena de desativar esse serviço, que é um serviço muito pioneiro. Foi o terceiro ambulatório de acupuntura na rede pública dentro do Brasil. Então, resolvi manter lá. De resto, eu faço só esse trabalho com o termalismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a lama negra de Peruíbe. A lama negra de Peruíbe é um produto mineral de origem de uma substância marinha. Então, não sei se vocês conhecem aqui, aquela substância que a gente observa nos barcos que pescam camarão, principalmente, que vem com aquele lodo do fundo do mar. Não sei se alguém já viu isso em barco de pesca, que vem todo aquele lodo escuro, aquele lodo negro que fica no fundo do mar. Aquilo tudo existe em vários locais do fundo do mar, porque é uma substância muito pesada e que quase não se mistura com substância nenhuma. Então, ela fica ali depositada no fundo do mar. Aproximadamente há 120 mil anos atrás, houve um recuo do mar. E, nesse recuo do mar, essa substância que estava depositada numa depressão ficou ali. A água foi embora e aquilo ficou depositado. E, nesse tempo todo, esse material foi sendo enriquecido de substâncias de origem orgânica, quer seja de origem oceânica, quer seja de origem continental, porque essa área fica justamente na foz de um rio. Então, para ali foram trazidas matérias orgânicas continentais e oceânicas. E ali, então, se formou como se diz, um grande caldo de matéria orgânica em decomposição, misturado com aquela substância de origem marinha, o que formou o que a gente chama hoje da lama negra de Peruíbe. Esse trabalho foi interrompido, um trabalho tradicional que existia, que é citado em algumas referências, pelos guaranis, até a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram, todo o conhecimento guarani foi descartado, foi abandonado, e esse uso da lama negra também, que só foi retomado na década de 1950, quando um médico alemão, que era um termalista,
que veio para o Brasil depois do final da Segunda Guerra, encontrou essa jazida e percebeu nela um potencial terapêutico. E começou o trabalho, depois esse homem abandonou a atividade profissional e, infelizmente, nós não conseguimos resgatar nada do material que ele provavelmente anotou, fez as suas anotações, nós não conseguimos recuperar nada disso. E aí, de 1950 até 1970, o trabalho com a lama deixou de ser realizado, porém ficou a memória na população que sempre ia usando de uma forma empírica, e o pessoal se enfiava na lama, tomava os banhos na própria jazida, o que manteve essa cultura da lama viva. Em 1970, houve lá a criação de uma sociedade fisioterápica e recreativa da Lama Negra de Peruíbe, que funcionou por quase 2 anos, e a pessoa que era a entusiasta disso acabou falecendo e o trabalho foi abandonado também. Não encontramos, de novo, nada apontado, nada registrado sobre esse trabalho, o que era feito, como era feito, se existia alguma técnica especial lá ou não. Não conseguimos ainda resgatar. Ainda continuamos procurando, mas temos pouca esperança de encontrar, mas ainda estamos procurando. No ano de 1999, acabou todo o processo de tentativa de lavra. Não, mas tem uma história pitoresca para contar. Lá por 1970, quando tinha esse trabalho com a Lama Negra, houve aquele movimento guerrilheiro liderado pelo Carlos Lamarca, que eles atuaram naquela região do Vale do Ribeira. E a tropa guerrilheira ficava naquela região de Juquiá, de Registro, para aquela região. Mas a base do Lamarca era bem próximo a Peruíbe, num povoadinho lá, num bairrinho, num distrito chamado Ana Dias. E quando ele foi encontrado lá, o governo da época, o regime militar, achou que ele estava ali porque ele tinha interesse na jazida da Lama Negra, porque achavam que a jazida da lama era rica em urânio e que o Lamarca pretendia fazer bomba atômica a partir da Lama Negra de Peruíbe. Então, isso teve um fator positivo, porque, a partir disso, que foram feitos os primeiros estudos a respeito da lama negra no Instituto Agronômico de Campinas, no Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP e também no Instituto Biológico do Estado de São Paulo. E aí, então, se concluiu que era uma substância de quase radioatividade nenhuma, como a gente comprovou agora nos estudos mais recentes. A taxa de radioatividade é baixíssima. Existe urânio, mas é numa fração, como um elemento traço na presença na lama negra, e então mais serviu para que ela fosse caracterizada como um minério específico e, portanto, regida sobre as determinações do Ministério de Minas e Energia. Então, para que pudesse ser feita a lavra, necessitou todo o processo junto ao DNPM e essa coisa toda, que concluiu em 99, e no ano 2000 a gente começou o trabalho com a lama negra. E o trabalho com a lama negra hoje evoluiu bastante e, inclusive, acabou se tornando um assunto de interesse da Universidade de São Paulo, lá da USP, que nos procurou e propôs um aprofundamento do conhecimento sobre o trabalho. Isso inicialmente se transformou num projeto de mestrado, que depois, a convite da própria comissão de pós-graduação, foi transformado num trabalho de doutorado, que a gente está concluindo agora já na fase de redação do texto final para a conclusão desse doutorado. Então, isso, resumidamente, é o que foi que aconteceu, da onde veio e até onde nós chegamos. Agora eu vou passar para vocês umas imagens que vocês vão ter uma ideia, mais ou menos, de como é lá o trabalho da gente, tá bom? Mais exatamente, é o Complexo Termal da Lama Negra. Localizado à beira-mar, às portas da Estação Ecológica Juré Itatins, o Complexo Termal é o local onde você poderá desfrutar dos benefícios da lama negra.
pura ou associada a outros recursos termais. Nós teremos um imenso prazer em recebê-lo para que você sinta na pele tudo o que a lama pode fazer. Usada desde sempre pelos guaranis, a lama negra, como quase toda a cultura indígena, foi esquecida. Após o final da Segunda Guerra Mundial, o poder terapêutico deste fango foi reconhecido pelo Dr. Peck, médico termalista alemão que estava em visita à nossa cidade. O Dr. Peck desenvolveu então pesquisas e tratamentos que, infelizmente, entraram em declínio com o final da atividade profissional deste pesquisador. Durante a década de 70, novamente se deu atenção à lama negra e seu uso. Nesta ocasião, inclusive, se construiu um balneário onde se podia utilizar a lama negra. Este trabalho ficou muito conhecido, mas infelizmente também não durou muito. E novamente a lama negra entrou em desuso. Após a entrada do terceiro milênio, mais exatamente no ano de 2001, o uso da lama negra voltou a ser trabalhado, porém dessa vez com maior preocupação científica, e técnicas e métodos foram buscados no exterior. Deste trabalho nasceu o Complexo Termal da Lama Negra de Peruíbe, como parte do projeto Lama Negra, atualmente sob a coordenação do Dr. Paulo Flávio de Macedo Gouveia. Este projeto foi elaborado e é subvencionado integralmente pela Prefeitura Municipal de Peruíbe e faz parte da rede municipalizada do SUS, o Sistema Único de Saúde. Aqui estamos no lamário, onde são realizados os tratamentos e o uso da lama negra. Ao chegar ao complexo termal, além de um excelente acolhimento, também desfrutará do conforto de uma sala de espera, onde poderá conhecer mais detalhadamente a história e as indicações de uso da lama negra. Os tratamentos são realizados em ambiente climatizado, respeitando-se a privacidade, através da separação em salas e vestiários individualizados por sexo. Existe também um solário para desfrute da helioterapia e local de relaxamento. A lama negra de Peruíbe é extraída de forma artesanal, inteiramente manual, de uma jazida cujo direito de lavra pertence à Prodep, empresa de capital misto, cujo maior acionista é a Prefeitura Municipal, o que garante o controle social da mesma. Após a extração, este fango é levado ao lamário, onde passa por um processo de descontaminação e maturação. Para a realização deste processo, é fundamental o uso da água marinha, que, para garantia de pureza, é captada a 2 km da costa. O primeiro passo da descontaminação é a lavagem, entre aspas, da lama, que ocorre com o uso de uma betoneira. A lama é mesclada à água do mar e, em seguida, são retiradas as impurezas macroscópicas, através do uso de um funil com filtro. Em seguida, este fango, já mesclado à água marinha, é depositado em um cocho, onde ocorre a decantação. Como a lama negra não se mistura a quase nada, inclusive nem com a água do mar, após a decantação, a água é aspirada, juntamente com a sujeira nela contida. Esta operação é repetida quantas vezes forem necessárias, até que a água, já decantada a lama, seja tão límpida quanto no momento de sua captação. A seguir, tem início a maturação, onde serão eliminados os micro-organismos indesejados. Já maturado, o pelóide está pronto para o uso. Fica muito técnica a coisa. Então, isso aí é uma pincelada da nossa estrutura, de como a gente faz esse trabalho. Então, esse trabalho hoje é compreendido
como um trabalho bastante mesclado, bastante composto, complexo dentro da visão do termalismo. A gente tem aí um trabalho de associação da fangoterapia com a talassoterapia e a helioterapia, que são 3 componentes aí, que é a utilização do fango, da água do mar e também dos raios solares para fazer o tratamento. Esse trabalho acabou, como eu disse para vocês, acabou se tornando um trabalho de interesse da universidade e a gente está desenvolvendo esse trabalho. Deixa eu pôr aqui agora um outro material. Ângela, socorro aqui. Esse trabalho que a gente está fazendo, esse mestrado que está sendo feito, ele é um trabalho que tem muitos propósitos. Então, é um trabalho que é financiado pela FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de São Paulo, e ele tem uma amplitude de interesses muito grande. Então, a gente faz uma caracterização química, mineralógica e radiológica da lama para que a gente possa ter um conhecimento o mais profundo possível de como essa lama é composta, quais são as substâncias que vão estar interagindo com o organismo da pessoa. Uma outra coisa que a gente tem feito, está fazendo dentro desse trabalho, é um estudo da possibilidade da esterilização da lama negra antes de ser aplicada e também para que ela possa ser estocada, possa ser embalada, guardada e que ela não sofra alterações das suas características depois de já embalada. Aí, como a discussão era como fazer a esterilização dessa lama sem que a gente provoque nela alterações das suas características físico-químicas. Não, porque a gente poderia, por exemplo, utilizar uma forma de esterilização bastante comum, que é a aplicação de calor, talvez através de uma autoclave, que, além de ser um processo extremamente complicado, caro, poderia alterar as qualidades físico-químicas da lama pela aplicação do calor. Uma outra forma seria uma esterilização química, que também acabaria provocando a adição de outras substâncias dentro da lama, o que provocaria uma alteração também da sua estrutura. Então, o que nós pensamos numa forma de esterilização por um método físico, que é um método que não alteraria as estruturas físico-químicas dessa lama. E a gente optou, então, por fazer a esterilização pelo uso de raio gama. Então, esse raio gama, feito num radiador de cobalto 60, com emissão de raios gama na proporção, na dose de 25 kg/hora, para fazer a esterilização. Então, a gente observou que, com isso, a gente mata todos os componentes vivos da lama, mas não altera a sua estrutura físico-química. Isso demonstrado por análises que foram feitas da lama na sua forma in natura, depois na sua forma maturada, já através da maturação pela água marinha, e depois nela maturada e esterilizada. Então, nós demonstramos que não há nenhuma alteração, pelo menos, da característica físico-química da lama. E uma surpresa apareceu que a gente não esperava, que nem todas as bactérias foram destruídas pela aplicação do bombardeio de raio gama, que é numa dose muito alta, de 25 kg/hora. Para quem não conhece essa unidade, é uma unidade bastante alta. Mas algumas bactérias permaneceram dentro da lama e não conseguimos caracterizar quais são essas bactérias. A gente sabe que não são bactérias patológicas, elas são classificadas como bactérias mesófilas, mas de uma forma inespecífica. A gente ainda não conseguiu definir quais são essas bactérias e foi um susto muito grande de encontrar bactérias que sobrevivam a uma radiação gama de tamanha intensidade. Então, aqui tem um pouco da história que a gente já falou. Pode...
E esse aqui são os trabalhos dentro desse projeto temático da lama negra. A caracterização química, mineralógica e radiológica da lama de Peruíbe e a avaliação clínica dos efeitos da fangoterapia em pacientes com osteoartrite de joelhos. Tá, e o que nós estamos fazendo nessa caracterização clínica desse trabalho? Nós montamos um grupo controle com 50 pacientes. Esses 50 pacientes, então, eles compõem 2 grupos, de 25 cada um. Metade dos pacientes, ou seja, um dos grupos é tratado com a lama maturada só, e a outra com a lama maturada e irradiada. Esse estudo é desenvolvido dentro da técnica do duplo cego, aonde nem quem está recebendo o tratamento, nem quem está aplicando o tratamento sabe a qual dos grupos pertence àquele paciente específico. Então, a única pessoa que tem o controle de a qual grupo pertence cada um dos pacientes é o coordenador da pesquisa, que é o meu orientador do doutorado, que o nome dele é Paulo Sérgio Cardoso da Silva, que é uma das pessoas que, inclusive, começou a trabalhar em colaboração agora também com o pessoal aqui do balneário de Águas de Lindóia, fazendo a dosagem da carga, da emanação radioativa da fonte daqui. Então, esse trabalho a gente vai estar vendo se a lama viva, vamos assim dizer, que é a lama maturada, e a lama maturada e esterilizada, se elas vão apresentar alguma diferença de resultado terapêutico. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente ainda não tem um trabalho concluído, porque não terminamos ainda a aplicação no grupo controle. Esse trabalho é um trabalho longo, difícil, porque a técnica que nós usamos em Peruíbe de tratamento é uma técnica que foi desenvolvida pelo pessoal em Cuba, que são 3 semanas de aplicação, de segunda a sexta-feira, com um intervalo de descanso de sábado e domingo entre cada uma das semanas. Então, são 3 semanas de tratamento. Aí, depois, 3 semanas, o paciente fica em repouso, recebe de novo um tratamento mais 3 semanas, mais 3 semanas de repouso e depois, de novo, mais 3 semanas. Isso aí concluiu o primeiro ciclo do tratamento. Nesse momento, ele vai passar pelas mesmas avaliações que ele passou no começo. Então, no começo do tratamento, ele colhe sangue para a gente fazer a dosagem dos mediadores químicos das inflamações. Então, são medidas as interleucinas, as prostaglandinas e o fator de necrose tumoral, além da velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa e hemograma. Então, tudo isso é feito com o paciente antes de começar o tratamento e é feito uma radiografia. Na radiografia existem algumas tabelas da própria ortopedia que definem o nível de artrose. Então, nós temos artrose nível 1, 2 e 3, que não vamos entrar aqui no mérito de como é cada uma delas. Mas o paciente faz a radiografia, os exames bioquímicos e faz também uma avaliação subjetiva da situação enquanto a patologia dele afeta a vida dele. Então, tem 2 tipos de questionário. Um questionário onde é vista só a questão da dor específica do paciente, na artrose de joelho, mesmo que ele tenha outras coisas, é direcionado para a artrose, se a pessoa consegue abaixar, se consegue andar, subir escada, descer escada, entrar no carro, sentar na privada, enfim, um monte de coisas que ele tem que responder com relação ao joelho. O outro questionário é sobre a questão de vida de uma forma geral. O primeiro é chamado tabela de Lequesne e o outro é chamado o questionário do SF36. Para quem conhece, vai saber bem qual é a diferença. Então, no SF36, o que se vê é como a patologia afeta a qualidade de vida dele, não especificamente o problema daquela patologia. Então, são 2 pontos de vista.
O paciente faz, então, o primeiro ciclo. No intervalo do primeiro para o segundo ciclo, ele passa pelas mesmas avaliações, menos a radiografia, e aí ele inicia o segundo ciclo. De novo, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas, 3 semanas. Então, são 9 semanas cada um dos ciclos. Então, é difícil a gente manter o paciente nesse tempo todo em tratamento, porque um melhora, acha que não precisa voltar, o outro, porque o marido perdeu o emprego, a filha foi demitida, o outro, enfim, cada um vai tendo problema nesse meio de caminho, e a gente, então, não conseguiu ainda concluir toda a observação. Mas a gente já está bem avançado nesse sentido. Além desse trabalho que a gente está fazendo, a gente também já orientou lá uns 10 trabalhos, mais de 10 trabalhos de TCC, onde existem alunos de várias faculdades, vários cursos, de fisioterapia, de enfermagem, de turismo, de administração de empresa, de comércio exterior, enfim, todos esses usando a lama negra como um tema de trabalho, enfim, o tema para fazer a sua graduação na faculdade. E uma das preocupações que a gente sempre teve, que, graças a Deus, nós fomos muitíssimo bem-sucedidos nisso, foi de vencer o preconceito do próprio morador da cidade com relação ao trabalho que a gente fazia lá. Então, como a lama fica exposta ao meio ambiente, as pessoas achavam que aquilo estava contaminado, poluído e uma série de problemas dessa natureza, e eles mesmos contraindicavam até o uso desse material. E a gente conseguiu fazer um trabalho com a população, e hoje nós temos 95% dos usuários que procuram o lamário são pessoas de Peruíbe. Nesses quase 15 anos de trabalho que a gente tem lá, nós já atendemos mais de 120 mil pessoas, e todas elas controladas, todas elas cadastradas, todas elas foram seguidas e acompanhadas. É claro que não tão acompanhadas como esse grupo controle do trabalho que a gente está fazendo agora. Tá bom? Eu acho que de importante que a gente tinha para falar sobre o trabalho lá é isso aí. E gostaria também de deixar aqui para vocês um informe, por enquanto é um informe, de um simpósio que a gente está pretendendo realizar lá em Peruíbe no final do mês de julho, para discutir questões relacionadas à fangoterapia e outros recursos naturais. Pode. Para a gente lá é um pouco mais fácil, porque a lama é uma substância muito, digamos, agressiva até visualmente, porque ela é muito presente. E o efeito é imediato. É uma coisa que é imediata. A pessoa faz uma aplicação e ela já está convencida de que aquilo funciona. É rápido. A grande indicação do termalismo, de uma forma geral, é nos casos crônicos. Nos casos agudos, a resposta ela não é tão exuberante. Na questão dos casos crônicos, é que a gente observa a maior resposta com a questão do resultado. Existe um trabalho que vocês podem encontrar na internet, que é um trabalho de uma professora chamada Zélia Maria. Não vou falar o nome inteiro, que é comprido. Zélia Maria, mas se puser no Google, principalmente naquele Google escolar, Zélia Maria, lama negra, só essas 4 palavras, Zélia Maria, lama negra, vai aparecer um trabalho que foi feito com a orientação da gente lá em Peruíbe. Foi esse mesmo trabalho que está sendo feito agora, só que ele foi desenvolvido em cobaia.
que foi o que deu o suporte para que a gente conseguisse a autorização da Comissão de Ética da Agência Nacional de Saúde, da Comissão de Ética da Universidade de São Paulo, da Comissão de Ética do Hospital das Clínicas, Comissão de Ética do Conselho Federal de Medicina, Comissão de Ética de não sei o quê, para poder fazer experimento em humano, porque isso é o último estágio de uma pesquisa terapêutica. É quando já te autorizam a fazer esse trabalho com humanos. Quando chega nesse ponto, é porque esse trabalho já tem uma credibilidade tal que o pessoal chega naquele raciocínio mais ou menos. Se não fizer bem, mal não faz. Então, é autorizado fazer esse trabalho. Esse trabalho da professora Zélia Maria, Lama Negra de Peruíbe, foi o trabalho que deu suporte para a gente poder conseguir fazer esse trabalho que nós estamos fazendo. Nesse trabalho, ela demonstra, por microscopia eletrônica, a reorganização da cartilagem de uma osteoartrose crônica, onde era uma cartilagem já destruída, com todas as camadas de formação da cartilagem totalmente desorganizadas pela anarquia da própria doença, e isso todo se reorganizando, e depois, mais no final do tratamento, a cartilagem recomposta com os seus vasos sanguíneos, com a coisa toda funcionando. Então, é na doença crônica onde o trabalho é o mais eficaz.